a mais um programa Anatomia do Poder. E hoje, voltando, depois de uma septicemia em que fiquei praticamente um mês afastado, mais de 2, 3 semanas no hospital. E agora, estou começando uma das figuras que eu mais admiro na nossa República, o deputado federal Marcel Van Hatten. E vamos discutir nesse primeiro bloco algo que eu considero extremamente importante. Em primeiro lugar, projeto que eles chamam de anistia. E ainda nesse bloco, o artigo 53 da Constituição, em que se faz menção. Esse artigo foi um amigo meu que pôs a redação na emenda número 35, quando era deputado federal, foi meu companheiro na Ordem dos Advogados de São Paulo e presidente do Conselho Federal da Ordem, Zé Roberto Bartotti. A redação do artigo 53 era para ser a seguinte: que o deputado era por qualquer manifestação no exercício das suas funções e inviolável. E o Roberto falou com o Ibrahim, que era o Ibrahim Biacchio, que era o relator, e disse: se eu estiver falando com alguém fora da minha base, fora do Congresso, estarei ou não? Vamos dar uma redação abrangente. Quaisquer manifestações, sem possibilidade nenhuma inviolabilidade da palavra e da manifestação. Então, nós vamos falar sobre esse absurdo que foi o indiciamento do deputado Marcel Van Hatten, no momento em que, da tribuna do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados, fez críticas à Polícia Federal e ao próprio governo. De tal forma, meu caro, eu que tenho defendido, que acho que foi uma baderna, o ex-professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército durante 33 anos, dizia que não havia o menor risco de golpe de Estado em 2022, porque 90% dos generais do Brasil no ano de 2022 tinham na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, no curso que eu dava para coronéis que queriam ser generais, ouvindo minhas aulas de direito constitucional. Garantia que era zero multiplicado por zero, dividido por zero, somado a zero, e, na verdade, foi uma baderna, mas nunca poderia ter sido punido. Mas essa é a minha opinião de um velho e modesto professor de direito de província. Nada como ouvir o próprio deputado falando sobre o que foi e como está correndo esse projeto. Com todo o respeito que eu tenho, até por livros escritos, amizade, com a grande maioria dos ministros do Supremo, eu os respeito como jurista, mas ultimamente tenho divergido em muitos pontos, enquanto ministros, com um velho professor. Queridíssimo Marcel Van Hatten, o programa é todo seu nesse primeiro bloco. Muitíssimo obrigado, professor Ives Gandra. Alegria enorme estar reinaugurando o programa agora e agradeço por toda a sua contribuição, tanto a mim, porque evidentemente, em grande parte, minha formação se deveu à obra profícua de sua parte, até os seus 90 anos, que, aliás, todos celebramos em conjunto, mas também pela sua grande contribuição para o Brasil como um todo e que certamente continuará a dar com a graça do nosso Senhor. Então, fico muito contente de estar participando desse primeiro programa depois desses dias um pouco mais difíceis, mas certamente importantes, porque cada dia na nossa vida é um dia importante, um dia também de louvar a Deus pela nossa existência. Exatamente. Eu quero também aqui agradecer pelas suas manifestações de solidariedade àqueles que têm sofrido abusos, sofrido injustiças no nosso país. O que nós vimos no caso do 8 de janeiro, além de uma baderna repudiável e que, de fato, não se pode tolerar nem na esquerda nem da direita, e para isso a lei, inclusive no Brasil, né, que precisa ser aplicada, e lamentavelmente em muitos casos no passado não foi aplicado, nós também vimos que, em virtude de não se individualizar a conduta de cada um dos participantes daqueles atos lamentáveis, muita gente foi parar na cadeia que não participou dos atos, ou seja, que chegou mais tarde em Brasília. Eu sei porque eu fui a Papuda visitar os presos e lá encontrei muitos que foram presos no dia seguinte diante do quartel-general do Exército e que haviam chegado à noite em Brasília. E também
muitos foram presos que não tomaram parte nas depredações, muito antes, pelo contrário, as gravações demonstram que muitos estavam ali tentando conter a violência de alguns daqueles manifestantes. Então, a falta de individualização das condutas acabou gerando uma injustiça já de partida, e uma injustiça que precisa ser reparada pelo Estado brasileiro. Por isso que o próprio termo da anistia, nós estamos tratando aqui no Congresso Nacional de um projeto de lei para dar anistia a todos aqueles que estão de alguma forma ou de outra envolvidos nesse processo, seja de forma justa ou de forma injusta. Eu acho que até o termo de anistia não se aplica a grande parte daqueles que estão envolvidos, porque a anistia é aqueles que se dá àqueles que cometem crimes, como aliás foi dado no passado, quando se extinguiu o regime militar no Brasil. Há pessoas que cometeram crimes de sangue, inclusive, sequestros e outros, enquanto nesse caso nós vemos pessoas sendo vítimas de profunda injustiça. E mesmo aqueles que eventualmente depredaram, mesmo aqueles que eventualmente quebraram, estão sofrendo com penas completamente desproporcionais e muitos, sem sequer terem sido denunciados ainda, continuam em prisão domiciliar ou em regime de restrição de liberdades por tornozeleira eletrônica, não podem sair de casa aos finais de semana, não podem utilizar as redes sociais, inclusive, o que demonstra também uma censura. O caso da Débora, né, aquela mãe de duas crianças que usou um batom para escrever "Perdeu o Mané" na estátua em frente ao STF, né, também, por mais reprovável que seja o seu ato, não justifica a prisão continuada, já há mais de 2 anos distante da sua família, muito menos uma condenação a 17 anos de cadeia. Então, isso tudo precisa ser discutido pelo Congresso Nacional e, principalmente, aprovado para pacificar o país, professor, porque nós não podemos continuar indefinidamente nessa situação que acaba só gerando mais ressentimentos. E nós sabemos, não só na história do Brasil, mas no mundo, que o ressentimento social é um grande combustível para justamente situações que não são também aceitáveis, e nós temos que esperar e torcer para que o Congresso Nacional faça sua parte com equilíbrio. Caro Marcelo, eu estou plenamente de acordo. É um dado que eu queria colocar para o amigo. Eu acompanhei o processo constituinte, comentei a Constituição com Celso Bastos, em mais de 10.000 páginas, 15 volumes, pela editora Saraiva. E um dos aspectos que mais me impressionou, como nós saímos de um regime anterior, em que nós tínhamos um poder predominante, que é o executivo, eles quiseram harmonia e independência dos poderes. No artigo 49, inciso 11, eles colocam que compete ao Congresso Nacional privativamente, exclusivamente, zelar pela sua competência normativa perante os outros 2 poderes. Por que o Congresso Nacional não exerce o seu poder de não permitir invasão de competência? Perfeito, professor, porque o Congresso Nacional, infelizmente, vem se apequenando ao longo dos últimos anos, perdendo cada vez mais as suas funções ou preferindo outras, principalmente aquelas vinculadas à destinação de emendas orçamentárias, verbas para as localidades onde os deputados têm votos e não para a sua atividade que ignorando a importância do orçamento, é óbvio, na discussão do parlamento, mas outras atividades igualmente, ou talvez até mais importantes, como a legislativa e a de fiscalização. E agora, como o senhor mencionou na abertura do programa, até na mais básica das nossas prerrogativas, o Supremo Tribunal Federal avançou, que é a imunidade parlamentar por quaisquer de nossas manifestações na tribuna da Câmara dos Deputados. Não foi só comigo, outros parlamentares já têm sofrido perseguições, aliás, por manifestações suas em outros ambientes, mas na tribuna da Câmara dos Deputados fui agora o primeiro a ser indiciado pela Polícia Federal com um inquérito autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. E o que mais talvez surpreende é que o ministro Flávio Dino tenha sido aquele a autorizar, ele que já foi deputado federal, já foi senador da República e sabe que é
uma prerrogativa muito básica do parlamentar de se manifestar. Eu fico muito contente com sua solidariedade e não me surpreende, evidentemente, e também de tantos outros, não apenas juristas, mas colegas e ex-colegas parlamentares. No Rio Grande do Sul já se está organizando há várias assinaturas em defesa desta prerrogativa, claro, utilizando o meu caso como exemplo, mas extrapolando para os parlamentares do Brasil todo, inclusive vereadores, né? Porque nós não podemos deixar o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo avançarem sobre essa prerrogativa, porque é uma interferência sobre o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo, abrindo mão das suas competências, inclusive essa do artigo 49, ele se enfraquece, ele se diminui. Ele acaba sendo responsável por se colocar numa posição subalterna e dá espaço para essa hipertrofia do Supremo Tribunal Federal. Ontem mesmo eu falava com professores da Faculdade de Notre Dame dos Estados Unidos que estiveram visitando, e o senhor sabe que eu tenho feito várias incursões internacionais, e expliquei aos professores aqui que no Brasil o Supremo Tribunal Federal cuida de até 100 mil processos por ano, ao passo que a Corte Suprema Americana cuida de apenas 100, e tão somente aquelas que digam respeito a princípios, fundamentos e valores constitucionais. Então, há uma diferença muito grande hoje entre o Poder Judiciário brasileiro e o de outros países, e esse poder precisa ser reequilibrado, e o grande responsável por isso deve ser o Congresso Nacional. Agradeço, aliás, eu tenho a mesma opinião que um amigo, e vale dizer, nós convergimos nesse ponto. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje conversando não só com um querido amigo, mas com um dos mais valentes, corajosos, competentes e lutadores deputados federais da República Brasileira na atualidade, que é Marcel Van Hatten. Aliás, Obrigado. de um estado onde eu tenho o privilégio de ter a medalha Farroupilha, e dizem que quem tem é como se fosse um gaúcho adotivo. E, aliás, também quero trazer aos meus queridos telespectadores a seguinte observação. O atual presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, eleito na posse recente, fez as mesmas críticas que o deputado Marcel Van Hatten fez aos avanços fora da sua competência, fora daquilo que foi decidido na Constituição do Supremo Tribunal Federal, que apesar da admiração que eu tenho por todos os juristas que lá estão, os senhores veem, eu tenho ultimamente muitas vezes divergido. Como faço em todo o programa, meu querido Marcel, eu ofereço um livro. Este é o Estado à luz do direito, da filosofia e da história. E analiso como o poder se avança muito pouco no poder na história da humanidade, porque todas as lições da história normalmente são esquecidas pelos políticos de plantão. A filosofia pouco se importam de saber quais são os verdadeiros fins daqueles que devem servir o povo. E do direito, porque muitas vezes o direito é feito não a maneira de ser, de acordo com o que o povo desejaria, mas a maneira de ser daqueles que detêm o poder. Esse livro estarei mandando ainda hoje para o amigo. Meu querido Marcel, nesse segundo bloco eu gostaria de abordar um aspecto que me impressiona. Recentemente veio uma comissão da OEA aqui sobre liberdade de expressão e fez até uma manifestação um pouco preocupante do governo brasileiro. O senhor esteve recentemente nos Estados Unidos, esteve em contato, e agora, como disse, com os professores da Universidade de Notre Dame, em que, enfim, algo que se preserva desde 1787, quando aprovada a Constituição Americana, é a liberdade de expressão. Não há democracia sem liberdade de expressão. E a liberdade de expressão não são os detentores do poder que têm que dizer. Liberdade de expressão são aqueles que realmente elegem seus representantes. Eu, desde os bancos escolares, em pouca época em que fiz política até 1995, presidi o único partido
parlamentarista do Brasil em São Paulo, que era o Partido Libertador, presidido por Roupila aí do Rio Grande do Sul, Mendes Sá, Paulo Brossard, Armando Câmara, enfim, uma pleia de grandes juristas. Eu gostaria de que dissesse aos nossos telespectadores como foram esses seus contatos, como são, como sente fora do Brasil a opinião sobre o que está acontecendo, sobre a limitação à liberdade de expressão. Enfim, o que viu desses contactos no exterior. Professor, primeiro é uma alegria enorme tê-lo também como agora compatriota gaúcho. Espero que tenham lhe dado o passaporte junto com uma cuia de chimarrão. O senhor Aliás, merece. no dia que eu tomei o presidente da Assembleia, que foi quem otorgou, estava tomando chimarrão antes de entrar na sessão. Exato. E quero aproveitar e agradecer toda a solidariedade com o povo gaúcho expressada por todos os brasileiros na nossa maior calamidade natural e que ainda custa e custa muito ao Rio Grande do Sul, porque Claro, estamos precisando nos reerguer e levará anos realmente para que a gente consiga chegar ao estado anterior. Então, quero agradecer a cada todos vez pela mais solidariedade. solidariedade nacional o Rio Grande do Sul precisa. Muito obrigado, porque foi um momento muito tenso, muito difícil, mas não nos faltou a solidariedade do restante do Brasil. A gente precisa sempre ser grato a isso. Em relação às incursões internacionais que eu tenho feito, nós temos levado a situação do Brasil e tendo cuidado também de lembrar que essas instituições, elas observam os pactos e tratados internacionais, que obviamente são os recepcionados pela Constituição e pela legislação brasileira. Há uma discussão, muitas vezes, a gente vê de forma errônea a mídia fazer, ou alguns jornalistas tentando diminuir a importância dessas visitas, de que o Brasil tem uma determinada lei, os Estados Unidos têm outra lei, e assim por diante, e, portanto, os observadores internacionais precisam levar em consideração a legislação brasileira, né, e não a legislação de outros países. Ocorre que, na verdade, não é nem uma coisa nem outra, em que pese, obviamente, a legislação pátria seja importante para que os observadores entendam o contexto daquilo que está acontecendo no Brasil. O que realmente importa para as instituições internacionais e multilaterais é que o Brasil esteja respeitando os tratados internacionais dos quais ele é parte. E, nesse caso, da OEA em particular, o Pacto de São José da Costa Rica é um dos mais importantes ao tratar de direitos humanos, de liberdade de expressão e contra qualquer tipo de censura. Esse pacto, aliás, já tem sido importante na história da América Latina para denunciar excessos em vários outros países, inclusive mais recentemente na Nicarágua e na Venezuela. E, infelizmente, nós vemos o Brasil seguindo por este mesmo caminho, né, de amordaçar vozes dissidentes ou opositoras, aquelas que são as consideradas permitidas, seja pelo governo ou seja por determinadas figuras, né, no Supremo Tribunal Federal. Então, essas denúncias internacionais que estamos fazendo têm sido extremamente importantes, até porque nós temos também o cometimento, eventualmente, de ilicitudes por autoridades internacionais para justificar a prisão de brasileiros. Eu dou um exemplo. A entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos até hoje não foi explicada. Na verdade, ela nunca ocorreu de fato, mas o registro de sua entrada na alfândega, na imigração de Orlando, no estado da Flórida, foi feito por alguma autoridade americana. Foi feita em coparticipação com uma autoridade brasileira ou por orientação? É preciso que se investigue isso. E por este motivo sou eu hoje indiciado, porque denunciei esse caso na tribuna da Câmara dos Deputados, obviamente, né, da forma como eu entendi mais adequada. Há quem goste, há quem não goste, mas eu levei os fatos que concernem essa questão à tribuna da Câmara dos Deputados de uma forma muito técnica e, em vez de investigarem aqui a denúncia, o denunciado acabou investigado. Então, isso é uma fonte de preocupação para autoridades internacionais, porque quando se vê o Estado de Direito, né, sendo desafiado por autoridades que deveriam respeitá-los, e quando se vê que tratados internacionais, os quais o Brasil é signatário, tampouco estão sendo observados, é
para aqueles que nos observam do exterior, motivo de grande preocupação. E quando não se tem mais a quem recorrer no Brasil, que também é importante dizer, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal é hoje a última instância, o próximo passo é a denúncia internacional. Meu caro Marcel, eu também, outro dia não, mas no mês de novembro, eu dava uma palestra na Universidade de Lisboa, palestra online, e me fizeram uma pergunta. E essa talvez seja a última pergunta do programa. E o professor catedrático da Universidade, João Marchand, me dizia o seguinte: professor, como é que o senhor explica que pessoas desarmadas estão presas há 17 anos sem ter nenhuma arma, no dia hoje em dia, e réus confessos de corrupção, corruptores, de bilhões e bilhões de reais pelo mesmo tribunal estão soltos? Uma pergunta feita na universidade. Sabe qual foi a minha resposta? Eu também tenho dificuldades de responder. O que poderia responder? Foi a resposta que eu dei. Isto me impressionou muito, porque eu sou catedrático da Universidade do Minho, em Portugal. Dei palestra na Universidade de Lisboa, de Coimbra, do Porto, inúmeras universidades lá, inúmeros livros publicados em Portugal. Então, esta posição realmente me preocupou porque não foi feita por um político, por professor universitário e catedrático. Nesses 2 minutos que temos para encerrar o programa, como você responderia, Marcelo? É difícil, mas infelizmente a resposta muitas vezes parece que no Brasil, de fato, aquele ditado de que o crime compensa é verdadeiro. E nós precisamos lutar contra ele todos os dias. É por isso que eu estou na Câmara dos Deputados. É por isso que eu tenho trabalhado, inclusive, fortemente para chegar ao Senado da República na próxima eleição, porque entendo que o Senado está faltando com o Brasil no momento em que cabe à Casa Revisora, à Câmara Alta, o controle, né, do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o Supremo Tribunal Federal age dessa forma também porque não há freios, né, não encontra freios. Apesar da Constituição defini-los, não existe ninguém que se lhe oponha com a contundência necessária. E qualquer poder que não tenha limites, que não tenha freios, ele acaba se excedendo. Nós conhecemos Lord Acton, que era católico, né? E ele dizia que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Absolutamente. E talvez essa seja uma tentativa de resposta, apesar de que ela certamente não me satisfaça, porque o poder também precisa ser ocupado por pessoas boas, por cristãos, para que Exatamente. justamente aqueles que são corrompidos pelo poder sejam freados. E para concluir, professor, o senhor me presenteou com um livro, eu lhe mandarei também a segunda edição do meu livro, que é uma pergunta, cuja Ah, resposta o que senhor já bom! conhece. Política é coisa do diabo? Certamente não. É coisa de cristão. Escrevi junto com o vereador de Porto Alegre e teólogo Tiago José Albrecht, e eu lhe enviarei também como retribuição ao presente que o senhor acabou de me dar. Muito obrigado. Meu caro Marcel, muito obrigado por participar do nosso programa. E meus queridos telespectadores, eu os espero de novo no próximo domingo.